Vamos lá falar sobre essays. Quantas essays, você vai falar sobre quantidade, né? Quantas essays você vai fazer? Impossível falar, gente. Mas, para dar uma assustada em vocês, mais ou menos umas 22, mas varia muito, tá? Porque depende muito de para quantas universidades você vai aplicar. Claro que quem está aplicando para 10 é diferente de quem está aplicando para 15, para 20. Depende um pouco de sorte de as universidades da sua college list estarem pedindo mais ou menos supplementals. Então, isso acontece muito, eu vejo às vezes, tem aluno aplicando para a universidade que tem, tipo, 20 perguntas. Tem 2 supplementals maiores, tipo o iMajor e o iUS, e depois ainda tem várias perguntinhas de, tipo, 100 palavras, parágrafozinhos, assim. Então, varia muito, tá? Cada universidade é de um jeito. Vocês podem até já dar uma pesquisada, se vocês têm curiosidade, lá no Common App, vocês podem olhar as universidades que vocês já estão pensando para ter uma noção. Lembrando, pode haver uma variação, porque o Common App vira no meio do ano, mas vai te dar pelo menos uma noção de quantas e quais você deve fazer. E acho interessante a gente falar sobre o reaproveitamento de essays. Gente, totalmente ok, tá? Problema nenhum. Problema é você não adaptar de uma para outra. O que eu recomendo fazer? Várias aulas aqui, vocês me vêm falando sobre montar uma tabela com universidade que você vai aplicar, prazo, documentos, essays. Uma das colunas dessa sua tabela vai ser quais são os prompts, quais são os temas das essays que eu tenho que fazer. Colocando todas numa tabela assim, você consegue cruzar a informação. Recomendo até usar cores, sabe? Então, você coloca ali o highlight de azul para todas que pedem um tema bem parecido. Um highlight verde para o outro tema muito parecido. Que aí você consegue saber quais você consegue readaptar. Porque aí você vai pegar um temão e você consegue adaptar ele para várias redações diferentes. Por exemplo, esse de iMajor. Claro que você vai poder reaproveitar. Por que você escolheu aquele major? Só dando umas pequenas adaptadas para a universidade específica que você está aplicando. Então, é importante saber fazer isso. A exceção, lógico, é o personal statement, porque ele é um para todas mesmo, você não tem que adaptar para cada universidade. E uma coisa que é importante falar, você falou da história X no personal statement, você não vai ficar falando mais disso em todas as outras redações, você tem que usar histórias diferentes. O tema, tipo temão, tudo bem, até pra você ter um fio condutor na application. Então, por exemplo, um aluno meu, o tema, tipo, o que ele pensou de principal, que ele queria mostrar na application dele, era a capacidade dele de ser persistente. Então, no personal statement dele, ele contava a história principal dele, que mostrava realmente persistência. E em todas as outras redações, tinha coisas, tinha pinceladas de histórias de persistência também. Isso é interessante de fazer, tá? Vamos lá. Então, quantas não sabemos, podem ser muitas, então se preparem. Não deixem para fazer em cima da hora. É muito importante isso, tá? Personal statement, eu já recomendo que você comece a pensar agora. Já está na hora de pensar em que tema se encaixa, de fazer o brainstormingzão e já começar a selecionar e pensar em escrevê-la, tá? A supplemental essays, saindo todas, já começa a escrever. Não deixa para começar a escrever no fim de outubro, pelo amor de Deus. Com prazo lá para mês de novembro, início de dezembro, vocês vão ficar doidos, tá? Então, assim que saiu, inicinho de agosto, normalmente todos os suplementos saem ali inicinho até a primeira quinzena de agosto. Comecem a escrever. Não deixem para fazer em cima da hora. Até porque a gente demora meses para chegar numa redação muito boa. Não é o tipo de redação que numa sentada você resolve, sabe? Escreve e acabou e tchau. Não preciso mais olhar para ela. O processo de escrita de uma redação dessa tem o brainstorming. Depois que você senta mesmo para escrever, você vai escrever
Eu recomendo você deixar ela descansar. Eu já vi o Matheus falando isso também. Deixa a redação dar uma descansada. Em inglês a gente tem até um termo para isso, sleep on it. Você fica ali meio que pensando naquela ideia e tal. Depois, uns dias depois, você volta e relê para ver se está mesmo fazendo sentido, se tinha tudo que você queria ali, se está respondendo tudo que precisa. Se você tem alguém de confiança para ler a redação, peça a pessoa para ler. Depois, tem todo um processo de revisão também. Se vai ser você que vai fazer, beleza, ou se você vai contratar alguém para fazer. É importante fazer essa revisão. Se você for fazer sozinho, na parte de inglês, joga no Grammarly. Todo mundo aqui usa Grammarly, né, gente? Aquele site que faz as correções de gramática e de gramática em geral, em inglês, idioms, usem ele. Então, assim, tem todo um processo de revisão que, às vezes, tem gente que contrata alguém para fazer, tem amigo de confiança que você acha que vai ter ali um input legal para te dar, pode dar para a pessoa ler. Acho legal ter gente de fora que te ofereça uma visão de fora, sabe? Às vezes, muitas vezes, quando a gente mesmo escreve uma redação, tem coisa que faz sentido na nossa cabeça, mas para quem está lendo de fora, aquilo não está fazendo sentido. Então, presta atenção nisso, pede alguém de fora para ler mesmo. Então, comecem com antecedência. A lição, a moral da história é comecem com antecedência para poder ficar tranquilos. Então, primeira dica aí é não deixar para fazer em cima da hora, né? Precisa de tempo, tem que revisar. Você revisar, outra pessoa revisar e pensar se está funcionando e ver se está respondendo tudo mesmo. Então, não faz em cima da hora. Segundo, esteja aberto para mudar a sua redação. Isso também é muito importante. Não adianta você ficar revisando e relendo, mas sabe, com aquela cabeça fechada de já está pronto. De toda forma, isso aqui tá bom, não vou mudar isso aqui. Eu quero falar disso aqui, tem que ser desse jeito. Não seja essa pessoa, tá? Porque, às vezes, tem coisa que você pensa que vai dar muito certo, na hora que você põe ali no papel, não está funcionando com o resto da história, não está fazendo muito sentido. Então, esteja aberto para fazer alterações, isso é super importante. Aqui a outra que eu já tinha falado, pedir outras pessoas para lerem e pedir alguém para ler, esteja aberto para o feedback, né? Às vezes a pessoa vai ter essa reação de isso aqui não fez sentido, não achei que isso aqui funcionou. Quando é alguém conhecido, muitas vezes a pessoa fala assim, de que é isso aqui que você está falando? Não entendi isso e tal. Se uma pessoa assim não entendeu, você tem que mudar, porque a chance de um admission officer não entender também ou não ver sentido naquilo é grande. Ou às vezes quando você manda para uma revisão ou quando alguém faz revisão, muitas vezes quando eu estou revisando com o aluno, eu vejo assim, às vezes o aluno quer pôr muitas historinhas, quer pôr várias coisas e tem história que tá meio solta. Direto eu faço esse comentário assim, isso aqui tá solto, esse parágrafo tá solto. Prestem atenção nisso, sabe? A gente não joga uma informação, não joga uma história se ela não for ser desenvolvida, se ela não for entrar ali no fio condutor da redação. Então, estejam atentos a isso. Faça o pick-up test. Esse aqui é assim, para alguns funciona, para outros não funciona. Sua redação estando pronta, você pega ela e pega mais 2 outras redações daquele mesmo tema, aleatórias, pega lá na internet. E pede alguém para ler para você. Pede um amigo, pede alguém assim para ler para você. E se a pessoa conseguir identificar qual que é a sua, tá valendo. Sua redação tá boa. Essa é uma técnica mais americana. Qual que é o problema que eu vejo assim? Internacional é diferente de americano. Eu acho que muitas vezes fica muito claro qual que é a redação sua. Não estou nem falando por causa do inglês, não, sabe? Mas por causa do estilo, por causa da história em si. Então, não sei se é tão válido. Mas dependendo do tema, dependendo de como você escreve, pode valer a pena. Outra coisa, óbvio, não inventa, né? Seja sincero, seja você mesmo. Use a sua história mesmo. É importante também lembrar que eu vejo que é um ponto meio de desespero dos alunos, que ficar pensando, principalmente pensando no personal statement, que tem aquelas questões talvez sobre obstáculos e coisas que você superou e tal. E muita gente, vocês ainda novos, vocês ainda não têm tanta história para contar assim, né?
Gente, não precisa ser uma coisa tipo inventei a roda, não, tá? Às vezes uma história corriqueira, uma coisa da sua vida cotidiana, assim, pode se tornar um ponto de destaque. É só uma questão de você saber se enxergar e saber o que você tem de especial e de específico. Acho legal você ler redações de outras pessoas que foram aprovadas, tem demais na internet, então é legal para tirar ideia, mas colado a isso eu já falo, não copie, muito cuidado com isso, nunca faça plágio, nem de uma frase, nem de um parágrafo. Hoje em dia a gente tem programas, até o Grammarly mesmo, na versão premium, quando você joga um texto lá, ele já vasculha a internet por plágio. E às vezes aponta assim, uma frase tá igual essa outra frase dessa redação aqui que eu peguei na internet. Então, não façam isso. Isso é assim, se pegar é eliminação sumária do processo de application, então não façam. É interessante você se inspirar, mas você tem que ser você mesmo, então escreva do seu jeito. Outra coisa, muito importante, a ideia é sempre prender a atenção de quem está lendo. E vocês têm que lembrar que um admission officer lê dezenas, se não centenas de redações por dia. Então, sempre prender a atenção desde o início. Quando a gente tiver a aula específica de personal statement, eu vou falar sobre técnicas possíveis para fazer isso, tá? Mas a ideia de começar contando uma história, também a ideia do storytelling, então de você ter um arco de história, um fio condutor que vai guiar a sua história, que a pessoa que está lendo quer chegar ao fim, ela quer saber o que vai acontecer. Isso faz a pessoa não abandonar a leitura da sua redação. Entrando aí, conectado com Seja Sincero e Seja Você Mesmo, presta atenção para ver se o que você está falando ali realmente tem a ver com você, se realmente te define, é um ponto de destaque seu. E tenha cuidado para não ser genérico demais, não ficar falando coisas meio abstratas demais. Isso de vez em quando acontece também. Às vezes a redação fica muito, tipo, meio viajante, assim, sabe? Muito abstrata. Um admission officer, ele não vai ficar lendo nas entrelinhas. Ele quer que você conte a história, que você seja direto. Então, não viaja demais, não. Fugir de clichê. Tenta fugir de clichê. Aquelas redações muito... temas sempre a mesma coisa. Assim, nos Estados Unidos, eles adoram falar que um tema clichê é o do sports injury. Então, de aluno que praticava algum esporte e se machucou e aí mudou toda a vida dele a partir daquele momento. É uma história interessante, pode ser uma história de superação ou de obstáculo e tal, mas dependendo da maneira como o aluno abordar, fica muito clichê. Mas, de maneira geral, cuidado com o clichê, porque, como a ideia é se destacar, você não quer ficar falando ali na mesmice, né? Falar o que todo mundo já fala. Então, acho que o mais importante é isso. Seja você mesmo, se destaque. Nunca esqueça que é sobre você, não é sobre outra pessoa, não é sobre a universidade, não é sobre qualquer outra coisa. É tudo ligado a você, para você se mostrar, para você aparecer. Beleza?